Bom, boa noite aí, pessoal. Boa noite para quem já chegou. Boa É, já, noite. já vamos dar início aqui. Ah, hoje a aula é um laboratório, né? Ah, um laboratório aplicado. Nesse caso, a gente vai fazer aqui a construção de um monitor de mercado de trabalho. Então, vamos só, antes recapitular. Acho que minha tela deve estar aparecendo aí para vocês. É, onde que a gente está no curso, né? A gente já chegou aqui na aula 10 desse curso. Fizemos lá na metade de junho monitor de nível de atividade. Depois passamos lá pelo é, laboratório de Shine App. E hoje, né, a gente vai fazer um outro laboratório, é, o segundo monitor, né, nesse caso de mercado de trabalho, certo? Então, a ideia é a gente aplicar, né, tudo aquilo que a gente aprendeu na aula de mercado de trabalho, que a gente aprendeu, né, a coletar e tratar os dados referente à PNAD, referente a pedido de seguro-desemprego, também sobre o CAGED e algumas outras variáveis. A gente vai pegar tudo isso agora e vamos construir aqui um relatório personalizado, né, e totalmente automatizado. Então vai ser muito similar ao que a gente fez lá no laboratório de nível de atividade, construindo aquele monitor. Basicamente só vai mudar, né, as variáveis que a gente vai colocar aqui nesse relatório, certo? Então aqui tá, eu já tenho esse monitor pronto, né, que a gente fez aqui na análise macro. Então a gente aqui aborda todas aquelas variáveis que a gente tratou na aula. A gente faz um resumo, né, uma visão geral do mercado de trabalho com as principais variáveis que a gente acompanha. A gente destrincha também os dados da PNAD, que são os principais dados, né, indicadores para mercado de trabalho. E também colocamos lá algumas visualizações, né, tanto do CAGED quanto dos pedidos de seguro-desemprego. Então, aqui a gente tem uma visão geral, como eu falei, que são os principais dados referente ao mercado de trabalho. Então, aqui a gente coloca tanto a taxa de desocupação, né, que é o conceito da PNAD para a taxa de desemprego. É que percebe que estão os dados já todos atualizados. A gente rodou esse monitor aqui ontem, atualizou ele ontem. Então, aqui está tudo atualizado. É, e também, né, algumas outras variáveis que a gente costuma acompanhar. E a gente vai construindo, né, as visualizações a partir desses dados. Então, a ideia da aula de hoje, né, é a gente mostrar como que esse monitor aqui é feito. Aqui eu vou mostrar para vocês visualmente, né, como que ele está pronto. E aí depois a gente parte para o código, para a gente também entender como que ele é construído. Então, perceba que a gente consegue detalhar bem e construir diversas visualizações aqui, utilizando esse monitor. E aqui, adicionalmente, a gente também coloca esse último gráfico aqui, referente aos pedidos de seguro-desemprego, que é um gráfico bastante interessante, né? Que a gente consegue acompanhar como que está o desempenho desse indicador, né? Se está pior ou melhor, referente aos outros anos, até o mês de corte aqui, né? Que a gente aplica um filtro nesses dados. A gente vai mostrar como que faz esse gráfico aqui também, certo? Então, em resumo, né? Esse daqui é o monitor que a gente vai fazer hoje. Então, agora vamos partir para o código. Eu já tenho aqui o RStudio aberto. Se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da apresentação, que vocês podem mandar mensagem, pode abrir o áudio aí, que é tranquilo, certo? Eh, então aqui eu tenho esse arquivo aqui pronto, né? É um arquivo R Markdown, que nem a gente fez lá no monitor de nível de atividade. E esse arquivo aqui, ele usa aqueles mesmos arquivos auxiliares, né? Para gerar ali o PDF. Então vai ter lá um arquivo de beamer.txt, o reader.txt
vai ter um arquivo de logotipo e também vai ter esse arquivinho aqui de toque.txt, que serve basicamente ali para gerar algumas partes personalizadas, né, do nosso relatório. Mas o principal aqui, né, o foco é a gente abordar aqui os códigos, né, de R que a gente vai utilizar para gerar o monitor. Então, aqui na parte inicial, a gente só muda, né, referente ao monitor de nível de atividade, ali o subtítulo, né, para especificar que é um monitor de mercado de trabalho. O resto a gente deixa tudo igual. Então, esse cabeçalho aqui, né, do arquivo R Markdown, ele é bastante versátil, né, e possibilita a gente reutilizar os parâmetros que a gente define aqui de um relatório para o outro. Então, a gente consegue construir diversos relatórios com esses parâmetros já definidos e reutilizar eles, certo? Então, Fernando, sim, licença. Deixa eu te falar, no final da aula, você pode voltar um pouquinho, só para a gente perder um tempinho desse de novo, mas é porque eu ainda não consegui pegar como que eu faço para gerar, por exemplo, esse relatório. Assim, para começar, por exemplo, eu quero começar aqui do zero a produzir esse aplicativo no Shine, por exemplo. Só para a gente voltar um pouquinho nisso, para eu conseguir, sabe, internalizar certo, como que gera, como que eu começo, certo, certo, beleza? beleza. Acho que já vamos aproveitar e pegar essa parte inicial aí, agora, porque como estamos começando aqui, eu acho que já melhora. É, aqui no caso a gente não está fazendo um Shine, né? Só esse detalhe, a gente está fazendo um relatório em PDF, através aqui do R Markdown. O Shine a gente fez ali na quarta-feira passada, né? Então Ah, é um, não, são dois, desculpa, são é isso duas mesmo. coisas, isso, são duas coisas diferentes. Mas aqui no caso desse monitor, para começar do zero, a gente teria que vir aqui nesse botãozinho aqui chamado New File, né? Clica aqui, vai ter essa opção aqui chamada R Markdown. Então, quando a gente quer criar um documento R Markdown para gerar um relatório ou alguma coisa do tipo, a gente vem nesse menuzinho ali. E aí vai ter essas várias opções aqui, né? De vários outputs, né? Formatos de arquivos que a gente consegue gerar utilizando o R Markdown. Então, no nosso caso aqui, vai ser um relatório PDF. Então, aqui a gente clica no PDF, porque a gente quer esse tipo de formato de arquivo. Aí, adicionalmente, a gente já pode pré-definir aqui, por exemplo, um título, né, que vai ser exibido ali no relatório. Então, por exemplo, monitor de mercado de trabalho. E aí também dá para colocar o nome. São as pré-definições que o menuzinho aqui, essa janela já oferece. E é basicamente isso. Essa opção você selecionou onde? Esse New R Markdown? Aqui, ó. Tem nesse ícone, esse primeiro ícone aqui, ícone branco com um símbolo de mais. Ah, Aí, e aí? aí aparece Ah, New File, aí tu clica nele, vem aqui R Markdown, entendi. entendeu? Daí vai aparecer essa janelinha aqui, vai ter várias opções. É, aqui a gente quer o output, né, o formato de arquivo PDF. Então vamos colocar aqui o título, é, monitor de mercado de trabalho. Aí fez essas pré-definições aí básicas, clica aqui no OK e vai criar aqui um arquivo .rmd, né? Como não está salvo ainda, ele só aparece aqui que é um arquivo temporário. Então, primeira coisa que criou o arquivo, já aproveita e aperta Ctrl S para salvar, ou clica ali no botão de salvar, né? E aí salva aqui, por exemplo, vou colocar aqui exemplo, é, deixar só exemplo, que a gente vai utilizar um outro arquivo, né? Aí eu vou clicar aqui no salvar, save, né? Ele vai criar aqui na nossa pasta aqui do computador, né? Esse arquivo aqui é exemplo.rmd. Deixa eu dar um zoom aqui.
Aí. Então ele criou aqui o arquivo de R Markdown, que eu nomeei como exemplo.rmd. E aí, a partir disso a gente consegue começar a construir nosso relatório. Então aqui no cabeçalho, né, a gente vai definir os parâmetros. No caso, a gente já tem os parâmetros que a gente já utiliza, né, por padrão aqui nos relatórios da análise macro, que são esses aqui que eu mostrei anteriormente. E aqui na parte do corpo, né, do relatório, a gente vai construindo, né, toda aquela parte lá desde a coleta, tratamento, e aí depois gerar os gráficos, né, a visualização dos dados e também as tabelas, certo? Então, não sei se deu para pegar aí essa parte inicial, que de repente eu não expliquei em algum ponto. Ótimo. Deixa eu só fazer outra pergunta, Fernando. Por exemplo, eu já escutei falar que tem pessoas que escrevem a tese de doutorado ou dissertação, tudo no R Markdown. Por exemplo, eu tenho como definir algumas regras, aquelas regras mais gerais da BNT, nesses parâmetros que a gente passa em cima? Tem como. Existe até, eu não lembro o nome do pacote, mas tem um pacote que é próprio para escrever, por exemplo, monografia, tese, dissertação, utilizando aqui o R Markdown. Hum. Então, eu nunca utilizei, né, para escrever nem artigo, nem qualquer um tipo desses documentos, mas eu sei que tem como sim, tem como fazer essas pré-definições, né, deixar os parâmetros definidos por padrão, é, e também, né, essa questão da regra da BNT, tem como definir sim. Inclusive, tem algumas universidades que já oferecem é, arquivos, né, R Markdown já prontos, né, com as especificações que eles têm nos procedimentos internos, né, nas normas internas. Então, de repente, também é interessante pesquisar na universidade que alguém estuda, né, para também utilizar nessas essas pré-definições. Se não me engano, aqui, se vocês forem no New File R Markdown novamente e vierem aqui ó, em From Template, e vai carregar todos os formatos, né, os templates que já tem pré-definidos, através de pacotes, né, e alguns deles aqui já existem, né, para oferecer formatos assim de artigo, também de outros tipos de documentos. Aqui tem, por exemplo, esse pacote que é Articles. Ele oferece algumas pré-definições, né, com base em algumas revistas internacionais. Se não me engano, não sei se tem da BNT. Ah, deixa eu ver aqui. Tem Springer. Eu provavelmente não tenho o pacote que tem as pré-definições da BNT instalado, mas eu sei que já existe. Então, se vocês pesquisarem no Google, dá para encontrar. E aí, basicamente, um pacote, né? Vocês instalam aqui no console, e aí ele cria um template ali, naquele menu, e aí vocês conseguem utilizar. Show, valeu. Beleza. É, então, aqui, né? Esse daqui é o documento padronizado, né? Que o R Markdown traz para a gente. E aí a gente trabalha em cima dele. É, eu vou voltar aqui, então, vou fechar esse daqui. Vou voltar aqui para o que a gente já tem pronto, né? Como é um arquivo bastante extenso, ó, tem 684 linhas. Se a gente for digitar linha por linha, né, na aula, vai demorar bastante. Então, por isso que a gente já deixa aqui tudo pronto. Então, essa parte aqui do cabeçalho são os parâmetros, né, que a gente já definiu e a gente trouxe lá daquele monitor de nível de atividade que eu apresentei para vocês, se não me engano, há 2 quartas passadas.
Aí passando para a próxima etapa, a gente definir alguns parâmetros globais, né, que a gente pode colocar no nosso relatório, né, referente aos chunks, né, de código de R. Então, aqui a gente define de forma também semelhante, né, idêntica ao que a gente definiu lá nesse relatório de nível de atividade, esses parâmetros para os chunks. Então, aqui com esse pacote com o Knitr, né, que serve para a gente renderizar o nosso relatório aqui, a gente define essas configurações. Então, aqui, por exemplo, o equal é para não mostrar código, o eval é para executar o código de determinado chunk. Então, a gente define isso por padrão, né, para todos os chunks. E aqui a gente define por padrão, mas eventualmente se em algum chunk ou outro a gente quiser mudar alguma dessas regras, a gente consegue adicionar esses argumentos nesse chunk em específico. Então, é bastante versátil. Além disso, né, a gente define aqui título de gráfico, formato de exibição dos códigos, tamanho de gráficos, né, de imagem, alinhamento, o redimensionamento das imagens, se vai aparecer avisos e mensagens ou não, também tamanho de fonte. Então, são configurações que, que é bom fazer logo aqui no começo, né? Definir por padrão para todo o relatório, do que ter que ficar definindo, né, a cada chunk de código que a gente for inserir. Senão acaba sendo muito trabalhoso, né, fazer isso manualmente em cada chunk, certo? E aqui a gente coloca também uma regrinha condicional, que eu expliquei para vocês naquela quarta, referente ao tamanho da fonte que vai ser exibida em cada slide, certo? Então, esse daqui é o chunk das configurações padronizadas de todo o código aqui do nosso relatório. Então, vou retrair esse chunk aqui. Então, agora a gente parte para a parte do relatório propriamente dito, né? Essa parte inicial aqui são os chamados elementos pré-textuais, né? Então, eles não aparecem, né, no código, exceto ali o cabeçalho, né, que vai aparecer ali os títulos e as definições que a gente colocou ali. Agora a gente parte para a parte do corpo do nosso relatório, né, que são os slides ali, né, as páginas que vai ter ali no relatório. Então, recapitulando, para abrir uma seção ali no nosso relatório, a gente coloca aqui o jogo da velha e um nome para a seção. E aí, dentro de cada seção, a gente pode colocar subseções definindo níveis, né? Então, com dois jogos da velhas, é um nível abaixo da seção que a gente definiu aqui. Então, a gente coloca aqui, isso aqui vai aparecer aqui no nosso relatório, logo aqui no início. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, aparece aqui nessa página aqui, que é um resumo geral, né? Tipo, é um resumo de todas as seções que tem no nosso relatório, né? Então, quando a gente coloca lá um jogo da velha e o nome, vai aparecer aqui esse nome, né, da seção que a gente colocou. E aí um link, se a gente clicar aqui, ele direciona para a página dessa seção do relatório. E aí aqui tá as outras seções, né? Se a gente clicar aqui, vai para a página que está referente, né, essa seção. Então, basicamente funciona assim. Então, aqui nessa primeira seção, a gente coloca por padrão, né, esse texto inicial, dizendo sobre o que é o relatório. É importante, né, ter um texto informativo no relatório para explicar, né, para as pessoas que vão ler do que se trata. E também, né, colocamos os pacotes que a gente utiliza durante esse relatório. Aqui percebo que a gente colocou uma forma diferente de carregar o pacote IPEA-DATA-R. Não sei se vocês sabem, mas o IPEA-DATA-R ele está tendo umas instabilidades aí. E aí ele teve uns dias aí que ele estava fora do CRAN, teve uns dias que ele voltou. E eu acho que agora ele também voltou a sair do CRAN. E aí tem uma forma alternativa, né, de instalar o pacote.
no caso, uma versão anterior, né, que estava em funcionamento. Então, aqui a gente instala uma versão anterior, que essa versão aqui é 0.1.1, através desse código aqui, para não dar problema, né, no relatório. E também para vocês, né, se vocês forem tentar rodar o relatório na máquina de vocês, então não vai quebrar o código com esse código aqui, instalando, né, uma versão anterior. Caso, né, não tenha instalado ainda o IPA DataR. E aí os outros pacotes a gente carrega aqui com o Pacman, que é o gerenciador de pacotes. É, então, esse daqui é a seção inicial dos pacotes, o chunk, né, dos pacotes. E aí o próximo... Fernando, o que é o pacote RVest? RVest, certo. RVest é um pacote para a gente fazer web scraping, que é raspagem de dados, né? Então a gente vai utilizar aqui nesse monitor um código ali para, se não me engano, é uma tabela, uma planilha ali dos pedidos de seguro-desemprego, que a gente precisa fazer um web scraping ali no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Então por isso que a gente coloca aqui esse pacote aqui. É muito específico, né? Então, eventualmente, né, a gente precisa utilizar, certo? Acho que dos outros pacotes, acho que vocês provavelmente já conhecem, né? FlexTable eu já apresentei, os outros vocês provavelmente já tiveram contato. Agora, partindo para o próximo chunk, a gente vai adotar aquela mesma sistemática de dividir, né, o nosso código inicial ali entre pacotes e aí o próximo chunk as funções e objetos úteis e o próximo chunk, né, abaixo desse, referente à coleta e tratamento dos dados. Então, nesse daqui, a gente vai definir aqui inicialmente uma função para limpar os dados da PNAD contínua. Então, como são vários gráficos ali que a gente vai colocar com os dados, né, as variáveis da PNAD contínua, a gente vai personalizar aqui, vai criar essa função aqui para aplicar ela mais de uma vez, né? Como a gente vai gerar ali diversos objetos a partir dos dados que a gente vai coletar da PNAD contínua, a gente está girando aqui essa função para tratar os dados e não precisar, né, repetir o código. Que é basicamente que selecionar a coluna, né, fazer o tratamento dos dados na coluna de data e também transformar para formato table. Então, isso daqui é a nossa funçãozinha para tratar os dados da PNAD contínua. Também definimos aquele vetorzinho com as cores personalizadas, que a gente pode utilizar durante o relatório, principalmente nos gráficos e tabelas. E também aquele objeto para armazenar a fonte dos dados, né, que a gente vai colocar nos gráficos e também tabelas. E aqui, por último, a gente também coloca aquela definição padronizada, né, das nossas tabelas, com o pacote aqui chamado FlexTable, que é o pacote que a gente está utilizando aqui para gerar as tabelas no nosso relatório. Então, recapitulando, né, dá para a gente personalizar ali alguns argumentos, por exemplo, formato decimal, formato de tamanho de fonte, tema da tabela, né, esse pacote aqui oferece alguns temas padronizados, e também, né, alguns outros argumentos, né, por exemplo, dígitos, espaçamento das células e tudo mais. Então, isso daqui é interessante a gente também definir aqui, né, para não precisar definir, principalmente se vai ter mais de uma tabela no relatório, daí a gente não precisa definir em cada uma dessas tabelas. Então, já fazemos isso aqui logo no início, certo? Então, esse daqui é o chunk das funções e objetos úteis. Aí partindo aqui para a sequência, né, para a parte dos dados, né, a gente vai colocar aqui o próximo chunk referente aos parâmetros para coletar os dados. Então, isso daqui vem tudo lá da aula de mercado de trabalho, né, de coleta e tratamento
de dados de mercado de trabalho. Então, aqui a gente pega lá todas aquelas variáveis que a gente tratou lá, basicamente todas que a gente tratou lá, e define aqui, dentro dessa lista, né, a gente cria vários elementos para colocar ali, por exemplo, os códigos, né, das tabelas que a gente vai pegar lá do Sidra, ou também, né, os códigos que a gente vai coletar os dados utilizando lá o IPEA-Data-R, o pacote IPEA-Data-R. E também aqui a parte do Web Scrap, né, que eu falei, referente aos dados de pedido de seguro-desemprego. Então, essa parte inicial aqui dos códigos de coleta, né, vocês provavelmente já sabem. Eu vou explicar aqui essa parte aqui do Web Scraping, que a gente precisa fazer para baixar, né, uma planilha que tem lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, basicamente, tem esse link aqui, que eu vou abrir aqui para mostrar para vocês a página que ele aponta. Tem esse link aqui, e dá para essa página aqui do Ministério do Trabalho. E aqui tem esse link que vai dar para um arquivo .xls. Então percebo que aqui na parte inferior da tela tem aqui um caminho, né? E aí ali na última parte desse textinho tá aparecendo ali o nome do arquivo que vai ser baixado, né? XLSX, né? Do Excel. Então tá dizendo ali série histórica do seguro-desemprego 2000 a 2021 traço mensal. Esse link aqui ele é problemático porque essa página aqui eles atualizam, eles modificam o nome do arquivo, né, a cada mês. Então isso dificulta o nosso relatório. Basicamente a gente teria que vir aqui nesse site, né, verificar qual que é o link que está aqui nessa em azul aqui, né, e colar lá no nosso relatório, né, mês a mês. Então, isso seria bastante trabalhoso. Então, para isso que a gente utiliza essa técnica chamada de web scraping, né, que é raspagem de dados. Basicamente, a gente vai utilizar aquele pacote ali, RVest, né, para ele fazer a leitura dessa página aqui, do Ministério do Trabalho, e verificar automaticamente qual que é o link que está aqui nesse texto em azul. E aí ele vai utilizar o link que ele vai identificar aqui para baixar a tabela. Então vai livrar todo o nosso trabalho manual, né? Vai ser tudo automatizado. Então para isso que a gente utiliza essa técnica aí, certo? E aí se eu clicar aqui, né, ele vai baixar a tabelinha do Excel, que são os dados de pedidos de seguro-desemprego. Então tá abrindo aqui, vou mostrar para vocês. Aqui. Aí vem essa planilha aqui. Se não me engano, a gente pega aqui da tabela 1 os dados de pedido de seguro-desemprego, certo? Então a gente vai fazer essa automatização aí. Então aqui nesse código, a gente utiliza aqui o pacote Harvest, com essa função aqui, read HTML. A gente vai ler todas as informações que tem ali naquela página, naquele link que eu mostrei para vocês. Então eu vou executar somente isso daqui, para vocês observarem passo a passo o que está sendo feito. Então, eu executei aqui, percebe que ele criou aqui uma lista. Essa lista, ela vem aqui com esses elementos aqui. São basicamente as informações, né, da página. E aí é basicamente código de HTML. Então, foge um pouquinho aqui do escopo do curso, mas eventualmente, né, um conhecimento útil que vocês vão precisar ter ao longo, né, da experiência, né, de trabalho com R. E aí, na sequência, nessa próxima linha aqui, a gente está utilizando o pipe, né? A gente vai extrair dessas informações aqui, desse objeto que a gente
que a gente leu, né, nessa primeira linha, a gente vai extrair um determinado caminho ali na página, né, naquele site. E aí esse caminho é apontado aqui por esse argumento aqui xpath, e aí a gente coloca aqui esse código aqui, que a gente obtém da seguinte forma. A gente vem aqui no site, a gente clica aqui sobre o link com o botão direito do mouse, e aí clica aqui, eu estou utilizando aqui o Google Chrome, né? Isso é importante, porque eventualmente de um navegador para o outro pode ter alguma diferença. A gente recomenda aqui para fazer isso, utilizar o Google Chrome. Então vai clicar com o botão direito, clica aqui no inspecionar, ele vai abrir aqui uma aba do lado com algumas informações aqui de código HTML. Então tem todos esses códigos aqui de HTML. A gente vai copiar aqui, se não me engano, deixa eu ver aqui. A gente vai copiar aqui essa parte aqui, referente, né? Percebe que quando a gente rola aqui o mouse, né? Ele vai destacando, né? Na página aqui do lado, tá aparecendo aqui do lado, a seção do site, né? Por trás desse código, né? Então, por exemplo, esse código aqui tá linkado, né? Com aquela seção ali em destaque do lado direito. Então, assim, sucessivamente, né? Então, aqui, referente ao link que a gente está buscando, né? A nossa planilha de Excel, é esse código aqui de HTML. Então, identificado qual que é a seção ali que a gente quer aplicar essa técnica de web scraping, a gente, com o mouse sobre ela, né, clica no botão direito, aí vem aqui em copy, na sequência vem aqui em copy xpath. E aí clica ali para copiar, né, esse caminho para essa seção aqui desse link, né, do site. Então ele vai copiar esse código aqui, que vai apontar, né, através desses códigos aí de HTML para aquela seção do nosso site. E aí isso vai servir, né, para, através dessa primeira linha de código aqui, a gente, como se fosse fazer um filtro, né, naqueles códigos ali de HTML para poder identificar o link, né, da planilha que a gente quer. Então, basicamente, assim que funciona essa parte inicial aqui. Então, a gente copia e cola o código aqui, esse argumento xpath, e aí, quando eu executar isso daqui, as duas primeiras linhas, deixa eu carregar aqui o Magritter, que eu não carreguei. Ele deu um erro aqui, né, dizendo que não encontrou a função pipe. Então, tem que carregar o pacote Magritter. Então, vou reexecutar isso daqui, essas duas primeiras linhas. E aí perceba aqui que ele já modificou. Tem somente um elemento, né? Porque a gente fez como se fosse um filtro. Então, deixa eu abrir aqui. Aí perceba aqui, já está com uma cara diferente esse objeto que a gente está tratando. Então, eu vou expandir aqui. Perceba que ele tem aqui esse subelemento, né? Que é um código também de HTML. Eu vou mandar ele aqui para o console. Vou clicar aqui, vou dar um Enter para ver se ele exibe uma coisa. Perceba aqui que ele dá uma mensagem de erro. Então, a gente vai ter que fazer uma nova tratativa para extrair ali os dados que tem dentro desse objeto, que é basicamente o link, né, para a planilha que é o que a gente está querendo. Então, para fazer isso, a gente aplica aqui, deixa eu jogar isso aqui para baixo, a gente aplica aqui essa função aqui também do harvest, HTML underline node. E a gente vai extrair, vai fazer uma espécie de filtro também, com essa especificação aqui, A, que é referente
em código HTML, né, referente a links. Então, percebam aqui no, no objeto que eu estava mostrando anteriormente, tem esse código aqui, que é referente, né, a links. Então, a gente vai extrair o que, que tem dentro desse subelemento aqui. E aí, para isso, a gente utiliza esse código aqui. Então, fazendo isso, vamos executar novamente. Aí, eu vou abrir aqui o objeto novamente. Vou expandir aqui, primeiro elemento. Aí, percebam aqui que ele já está me apontando aqui o caminho, né, lá para nossa página referente, né, à planilha de Excel que a gente quer. Então, eu vou mandar isso aqui para o console. Perceba aqui que ele continua me dando um erro, né, que eu não estou conseguindo acessar as informações que tem dentro desse subelemento. Por que que é? Porque é uma linguagem diferente, né? Então, para interpretar, a gente precisa utilizar esse pacote aqui, chamado harvest. Então, para extrair, né, fazer uma espécie de novo filtro, a gente vai utilizar essa nova função aqui chamada HTML attr, que é basicamente para extrair determinados atributos de código HTML, e a gente vai extrair esse atributo aqui, que é o href, que é basicamente o link final, né? Que quando a gente vem aqui no site, deixa eu fechar aqui essa aba da esquerda. Quando a gente vem aqui no site, passa o mouse, aparece o link ali. Então a gente vai extrair esse link aqui. Então deixa eu voltar aqui. Então com essa linha aqui, a gente faz justamente isso. Então deixa eu executar aqui novamente. Aí perceba aqui que a gente já tem aqui um caminho. Deixa eu mandar isso aqui para o console. URL underline seguro. Aí perceba aqui que ele me dá o caminho para a nossa planilha, que é a planilha.xlsx. Mas perceba que não tem um link completo, né? Tem aqui na parte inicial, né? Não tem o www. Se não me engano é pdet.mte. Então a gente vai ter que colar, né? Antes desse texto aqui, o link total, né? Para formar o link completo, vamos dizer assim. E aí, para fazer isso, a gente criou aqui um novo pipe. A gente utilizou o peixe zero para colar essa parte que fica faltando. Então, se a gente executar isso daqui, ele vai dar o link completo para a nossa planilha. Vou executar aqui no console de novo. Então, está aqui o link final, né, para a gente coletar essa planilha. Então, com esse código aqui, né, a gente nunca mais vai precisar, a não ser que, eventualmente, né, uma vez ou outro, que o Ministério do Trabalho modifique essa página aqui, né, mude o layout ou mude esse link aqui para, por exemplo, para cima, ou crie um texto adicional, por exemplo. Se não acontecer nenhuma dessas modificações, né, com esse código aqui a gente automatiza, né, a extração dessa tabela, né, que de mês a mês eles modificam aqui esse caminho aqui final. Então, com esse código aqui, a gente não precisa ficar entrando no site, né, todo mês para ver qual que é o link. Então, basicamente é isso que está sendo feito aqui. Não sei se ficou alguma dúvida nessa parte aí. Ficou só essa questão do paste. Essa função é tipo uma concatenar? É como se fosse um concatenar, né? O PX0 é como se fosse colar, né, um texto ou diversos textos, né, em sequência. Então, por exemplo, se eu quiser aqui colar paste zero, e aí coloco, por exemplo, meu nome, e aí vírgula URL seguro, que é o objeto que eu criei ali com o link, ele vai colar o meu nome, e aí na sequência, logo do lado, já vai colar o link ali que a gente tem. Então executando aqui, ó, percebo que ele colou aqui, concatenou, né? Pode falar assim também. O meu nome, e aí já do lado aqui o link. Então é basicamente assim que funciona esse peixe zero. Daí a gente colocou aqui o ponto, né? Para indicar onde que o link iria entrar aqui, né? Nesse concatenar.
no caso, depois aqui do link inicial. Então, vamos prosseguir aqui. Esse daqui, então, né, é o nosso objeto, é uma lista, né, com todos os parâmetros de coleta dos dados que a gente vai trabalhar aqui nesse relatório. Então, vou partir aqui para o próximo, que é o chunk referente à coleta em si, né, dos dados. Então, aqui a gente faz toda a coleta dos dados, né, utilizando lá principalmente o Sidra-R, que é o pacote que vocês já conhecem, para extrair ali os dados com base nos nossos parâmetros. Então, perceba aqui que no argumento API, na função getSidra, a gente está apontando ali o nosso objeto de parâmetros, e aí dentro dele vai ter cada elemento, né? A gente vai extraindo esses, com base naqueles códigos ali do Sidra, e salvando em cada um dos objetos as nossas variáveis que a gente quer. Então, aqui a gente extrai, né, população ocupada, desocupada, taxa de desemprego, nível de ocupação e por aí vai. Tudo isso, né, referente ali os dados da PNAD contínua. E aqui na parte final, aqui embaixo, a gente utiliza também o pacote EPA-DATA-R para extrair os dados ali do novo CAGED, que é uma série ali a partir de 2020. Então, a gente também aponta ali o nosso objeto de parâmetros e dentro dele o elemento referente ao código do novo CAGED, proveniente lá do IPEA-DATA. E aí, por fim, a gente vai utilizar, né, o nosso link aqui que a gente fez ali, aquela técnica ali de web scraping, para fazer o download, né? Por enquanto que a gente só tem o link, né? Então, a gente precisa, depois de ter o link, a gente precisa baixar a planilha e importar ela para dentro do R. Então, aqui a gente faz o download com a função download.file. Aqui no argumento URL, ou seja, da onde que a gente vai baixar a planilha, a gente aponta ali o nosso objeto de parâmetros e dentro dele o subelemento ali com o link da planilha. Então, deixa eu executar aqui o objeto de parâmetros para mostrar para vocês. Vou criar aqui está criado aqui o objeto de parâmetros. Deixa eu remover o objeto URL seguro. Aí. Então, a gente tem ali o nosso objeto de parâmetros, que basicamente que vai ter todos os códigos de coleta de dados. E aí dentro dele vai ter aqui o elemento referente ao link, né, da planilha que a gente quer. Então, aqui a gente vai fazer o download, né? Então, a gente aponta aqui onde está o link, né, dentro do nosso objeto. A gente aponta a pasta de destino, que a gente vai salvar os nossos dados. Então, a gente basicamente vai pegar qual que é deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente basicamente vai pegar qual que é o nome do arquivo que está nesse link aqui, que é essa área, esse texto em destaque aqui que eu coloquei, com essa função aqui chamada baseName. Ela serve justamente para pegar o nome do arquivo que a gente tem em um determinado link. Então, se eu executar aqui baseName e apontar o link, né, que a gente tem, ele vai dar aqui o nome do arquivo desse link que a gente está baixando a planilha. Então, percebe que ele basicamente... Opa! Percebe que ele basicamente fez um filtro, né, nesse link aqui e pegou somente o nome do arquivo, né? Então, os dados, o texto inicial aqui, ele deixou de fora. A gente vai utilizar isso para salvar, né, o nosso arquivo aqui na nossa pasta com esse nome aqui. Então, a gente poderia colocar aqui um nome manualmente, né? Mas a gente está fazendo dessa forma aqui, certo? E aí, também tem que apontar aqui o mode
WB para baixar a planilha, né? Como eu estou utilizando aqui o Windows, tem que ter esse argumento aqui. Então, executando isso daqui, aqui eu já tenho uma planilha salva, né? Vou deletar aqui, só para mostrar para vocês. Ali, deletei a planilha que já tinha salvo. E aí vou executar aqui o download.file, ele vai começar a baixar. E aí já baixou e salvou aqui a nossa planilha com o nome, né, proveniente ali do link. Então, tá feito aí essa parte de download da planilha. Agora a gente tem que importar a planilha para dentro do R. Então, a gente vai utilizar o pacote readxl, com essa função aqui, read Excel. É bem fácil de utilizar ela, que ela aceita basicamente tanto o arquivo XLSX como XLS. Então, a gente consegue importar dados de Excel utilizando aqui esse pacote. Então, a gente vai apontar aqui o caminho do arquivo, e aí a gente vai, para fazer isso, né, a gente vai listar todos os arquivos que tem na nossa pasta, nessa pasta aqui, né, que a gente está trabalhando. E aí vamos filtrar, né, todos os que tem o padrão, a extensão, né, .xls. Então, como eles sempre mudam, né, o nome do arquivo, o link da planilha de mês a mês, a gente tem que colocar dessa forma aqui, porque a gente nunca sabe como que eles vão definir, né, o nome do arquivo de mês a mês. Então, por isso que a gente utiliza isso daqui, que daí, ao executar isso daqui, por exemplo, aqui no console, ele vai listar todos os arquivos que têm a extensão .xls. E aí, como só tem um arquivo, ele vai me dar aqui o arquivo que eu quero importar. E a gente vai utilizar isso daqui, né, nessa função read Excel, para importar essa planilha. A gente vai importar somente a planilha chamada tabela 1. Vamos pular ali as 5 primeiras linhas e também vamos definir ali um limite máximo de linhas para serem lidas, né, dessa primeira planilha aqui que a gente quer importar. Então, executando isso daqui, ele vai criar aqui um objeto com os dados de pedidos de seguro-desemprego. Então, tá aqui a planilha com aqueles dados, né, que a gente abordou, se não me engano, na quarta passada. Então, tá aí importado. Então, basicamente, essa aí é a rotina, né, para a gente extrair esses dados de pedido de seguro-desemprego. Aqui está bem automatizado, então se eventualmente alguém quiser acompanhar esses dados, pode utilizar esse código aqui e vai facilitar bastante, certo? Então aqui tudo isso aqui, né, é a parte de coleta dos dados. Oi? Sim? Oi. Se eu tivesse dois arquivos em Excel nessa pasta, onde eu teria que ir aí no código para poder identificar qual que é o que eu queria? Dentro depois de paths, na próxima linha eu teria que colocar alguma. Sim. Se tivesse dois arquivos, aí provavelmente daria problema, porque quando eu executasse aqui nesse argumento path, essa função aqui para ler todos os arquivos que tem a extensão .xls, ele me daria não somente esse arquivo aqui, mas me daria o outro arquivo que está na pasta, né? E aí seria problemático porque a função aqui, read Excel, não saberia, né, qual dos dois importar para dentro do R. Então, esse código aqui funciona para quando só tem uma planilha na pasta. Se tiver mais de uma, o melhor é a gente apontar aqui, né? Por exemplo, manualmente, né? Pedidos seguro.xls xlsx manualmente. Definir assim manualmente, sem essa função aqui, daí funcionaria, né? Então, quando tem mais de um arquivo, tem que ser dessa forma aqui. Mas daí também é problemático, né? Porque daí a gente tem que salvar aqui o arquivo, né, que a gente está baixando
já com um nome específico. Então, também funciona, né? Mas a gente está fazendo assim, dessa forma aqui para a questão de automatização. Deixa eu voltar aqui. Aí. Certo? Então, aqui o chunk de coleta. Agora a gente vai partir para a parte de tratamento dos dados. Então, aqui no tratamento dos dados, né, a gente vai basicamente utilizar aqui o código do Tidyverse, né, principalmente do dplyr, para fazer, né, os tratamentos que a gente precisa. Então, isso aqui já está bastante explorado. Aqui a gente utiliza aquela função, né, que a gente criou lá no início, né, que eu mostrei para vocês. Perceba que a gente está utilizando 3 vezes a função. Então, como a gente vai repetir um mesmo código, né, mais de 2 vezes, já é sinal de que a gente precisa criar uma função, porque senão o código acaba virando uma bola de neve. Então, por isso que a gente tem que criar aqui uma função para reutilizar, né, o código nesses tratamentos que a gente está definindo aqui. Então, aqui a gente faz toda essa parte de tratamento dos dados. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa muito diferente que talvez vocês não conheçam. Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem perguntar. Aqui é basicamente, acredito que vocês já conhecem, mas se vocês tiverem dúvida, podem mandar aí, daí eu volto aqui para explicar. Então, esse daqui é o nosso chunk de tratamento de dados. Então, feito toda essa parte de definição dos parâmetros, né, das configurações do relatório, da coleta e do tratamento de dados, a gente parte para a parte de visualização desses dados que a gente coletou. Então, primeiro deixa eu fazer toda essa parte de coleta para poder também mostrar os gráficos. Então, estou executando aqui a parte da coleta, do chunk de coleta. Aqui ele está criando os objetos. E aqui a parte do tratamento vou executar também. Acho que deu algum erro. Aqui eu esqueci de executar aqui o chunk de objetos úteis. Vamos reexecutar aqui a parte do tratamento. Acho que agora não deu nenhum erro. Aí, tudo feito. Então agora a gente faz a parte das visualizações de dados, né? Então a gente vai abrir aqui novas seções, né, temáticas para cada uma das variáveis, né, dos dados que a gente está tratando aqui nesse relatório. Então ali na primeira parte do nosso relatório, se você se lembra, a gente colocou ali uma tabelinha com a visão geral, né, do mercado de trabalho brasileiro. Para essa tabelinha a gente vai utilizar ali o pacote Flex Table. E aí basicamente a gente vai criar os principais, a gente vai colocar ali nessa tabela os principais indicadores, né, de mercado de trabalho, que é ali a taxa de desemprego, a população ocupada, desocupada, nível de ocupação e por aí vai. Então a gente vai pegar aqui desse objeto chamado resumo PNAD C, que a gente criou ali na parte de tratamento de dados. E aí aqui tem todas essas variáveis que eu falei, né? População total, tem a PEA, PIA, PNEA, desocupados, ocupados e por aí vai. Então, a gente vai pegar somente se não me engano, são 3 meses que a gente colocou aqui na tabela. São 3 meses, os últimos 3 meses.
A gente vai pegar os últimos 3 meses e vamos colocar ali nessa tabela, né? Então, a gente vai utilizar aqui o objeto, vamos agrupar ali pela coluna de variáveis, né? As variáveis que a gente tem nesse objeto. E vamos filtrar ali os últimos três meses, as últimas 3 observações. Na sequência, a gente faz ali o tratamento da coluna de data e transformamos os dados ali para o formato white. E além disso, né, a gente faz uma modificação ali na coluna chamada medida, né, para ele exibir essa coluna aqui com a unidade, né, de medida de cada uma dessas variáveis. Como aqui tem dados que são alguns em percentual, alguns em unidades de pessoas, né, milhão de pessoas, é importante, né, a gente ter aqui na tabela informando, né, para quem vai ler a tabela, qual que é a unidade de medida dessas variáveis aqui. Então, por isso que a gente cria aqui essa coluna para colocar aqui esses dados. E aí, na sequência, a gente faz aqui a geração da tabela com o Flex Table. Então, recapitulando, né, a gente faz ali logo no início, né, similar ao ggplot 2, né, a gente tem que utilizar a função Flex Table para ele criar ali a tabela, uma tabela básica, né, e aí, depois disso, né, na sequência, utilizando o pipe, a gente vai personalizando a tabela. Então, a gente define ali nomes de coluna, né? No caso ali da coluna chamada variable, a gente muda ali o nome dela para ser exibido ali como indicador. A gente define ali também a questão dos dígitos, dos números que vão ser exibidos nas tabelas. Colocamos ali a legenda da tabela, com essa função aqui, add footer lines. Também personalizamos questão de cor da legenda da tabela. Também dá para definir aqui com esse pacote formatar, né, o texto como negrito. Então, com essa função bold, dá para formatar tanto colunas quanto linhas. Então, aqui a gente está formatando com esse argumento aqui chamado a letra J, né? A primeira coluna da nossa tabela vai ser em negrito, como tá aqui. Além disso, a gente vai formatar a sexta linha com esse argumento com a letra I, né? A sexta linha vai ser também em negrito. Também dá para formatar o background, né? O fundo da célula. Então, ali na linha 6, a gente vai formatar ali o fundo dessa linha com uma cor, no caso, uma transparência de azul. Então, percebam aqui, deixa eu voltar aqui na tabela, que aqui essa linha 6, né? Ele começa a contar aqui a partir de população total, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na linha 6 tem essa cor aqui diferente, né, para destacar a taxa de desocupação. Então, a gente definiu como azul, proveniente do nosso objeto colors. E aí, não sei se vocês sabem, a gente tem aqui esse código, né, referente ao azul. Se a gente colocar aqui alguns números do lado, vocês podem pesquisar no Google, tem como definir algum nível de transparência, né, para a cor. Então, aqui a gente colocou 45 para o azul, né, aplicar uma transparência, né, na cor azul, e aí ficar nesse formato que está aqui agora. Então, tem essa personalização que a gente faz. A gente também define ali o tema para a tabela, e também um tema padronizado, né, e também a largura de algumas colunas. Então, ali na coluna 1 e na coluna 2, a gente coloca a largura personalizada para não para o texto aqui não ser cortado, né? Então, se a gente deixasse como padrão, né, esse texto aqui que está sendo exibido, né, que tem o texto é maior referente às outras colunas aqui dos valores, ele seria cortado. Então, por isso que a gente tem que definir ali a largura personalizada.
certo? Então, essa daqui é a nossa primeira tabela. Deixa eu executar aqui. E aqui está criada a nossa primeira tabela conforme ali no relatório. Deixa eu retrair essa parte aqui. Aí na sequência, a gente parte aqui para a geração desse gráfico aqui, que é basicamente são as mesmas informações ali que a gente colocou, né? Mas vai ter o espaço, uma amplitude temporal maior, né? A gente não vai pegar só os três últimos meses, mas a gente vai pegar os dados, né? Vamos filtrar uma amostra dos dados maior. E a gente vai colocar esses dados visualmente através desse gráfico aqui, desses gráficos aqui, utilizando o ggplot2. Então, para isso, a gente basicamente faz ali na parte inicial um filtro, né, nos dados. Então, a gente vai pegar os últimos 5 anos a partir da data atual. Vamos aplicar esse filtro na coluna de data. Vamos modificar ali a coluna de labels, que é basicamente para a gente também apontar aqui no nosso gráfico, né? Esses textos de exibição aqui embaixo de cada variável. Então, aqui no caso da população total, como a unidade de medida é milhões de pessoas, vai ter esse texto aqui, milhões de pessoas. No caso das variáveis, que é em percentual, vai ter o texto aqui, o símbolo de percentual. Então, para isso, a gente cria aqui essa coluna labels para criar aí esses textos, né, no nosso objeto. Então, deixa eu executar isso aqui para vocês visualizarem. Aí perceba que a gente tinha 3 colunas, né? A coluna de data, variáveis, né? E os valores. E a gente criou aqui a coluna de labels, que é as unidades de medida, né? De cada uma das variáveis. Então a gente vai jogar, né? Todo esse resultado aqui para dentro do ggplot2 e aqui a gente utiliza, né? Código de ggplot2 para gerar ali os nossos mini gráficos, né? Utilizando ali o face to wrap, certo? Então esse daqui é o nosso primeiro gráfico. Então aqui nessa seção, né, nessa primeira seção da visão geral, é esse resumo dos dados da PNAD. E aí na sequência a gente parte para a PNAD desagregar, né, a gente vai começar a destrinchar os dados. E aí a próxima seção que a gente coloca é similar lá ao que a gente tratou na aula de qual é o tratamento dos dados de mercado de trabalho, é os dados de categoria do emprego. Então a gente tem aqui esse objeto chamado categorias, que vai ter esses dados aqui da PNAD, né? A população por cada uma dessas variáveis. Então, empregados com carteira, sem carteira, trabalhador doméstico, empregador, por aí vai. Então, a gente vai gerar um novo gráfico. Vai ser também um mini gráfico. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esses mini gráficos aqui, com cada uma dessas categorias de emprego nessas variáveis que a gente tem nesse objeto. Então, a gente vai utilizar basicamente ali o mesmo código, né? Só vai modificar ali a parte do objeto, né? Que a gente está apontando. A gente também vai filtrar os últimos 5 anos com base na coluna de data e vai jogar esse resultado para dentro do ggplot2 para gerar aqueles mini gráficos. Como esses dados aqui só tem uma unidade de medida, a gente não precisa criar aqui essa coluna de labels, né? Porque é tudo em milhões de pessoas. Então a gente define aqui nesse caso, ali no eixo Y, o título, né, do eixo Y, a gente coloca ali a unidade de medida para quem vai ler o gráfico, né, entender do que se trata ali aqueles números.
certo? Então, esse daqui são os dados de categoria do emprego. A gente também segue lá aquela parte de grupos de atividade, utilizando o mesmo filtro que a gente está utilizando aqui nesse relatório. Deixa eu abrir aqui só para mostrar antes o objeto para vocês. Então aqui a gente tem a coluna de data, coluna dos valores e as variáveis desse objeto, né? Que são os dados, né? De grupos de atividade provenientes lá da PNAD. São basicamente, né, os principais setores ali de atividade que a PNAD, né, faz a pesquisa nesses setores. Esse gráfico aqui, ele vai ser um pouco mais maior, né? Percebam aqui que é esse gráfico aqui. Percebam aqui que ele tem muito mais mini gráficos, né? Então tem 4, 8, 10 mini gráficos. Então isso pode ser problemático, porque, por exemplo, aqui no eixo Y, né, de algumas variáveis, de alguns mini gráficos, né, ficou um pouco colado, né, o texto um no outro. Então é bom evitar, né, isso daqui. É um princípio, né, de visualização de dados, quanto menos melhor. Então aqui acaba que tem muita informação, pode dificultar um pouco o entendimento para o usuário. Mas é possível, né, colocar uma visualização dessa utilizando aqui o ggplot 2. A gente utiliza basicamente, né, o mesmo código que a gente utilizou anteriormente. A gente só vai colocar aqui um argumento diferente na função faceToWrap, que é esse argumento aqui, além do argumento número de colunas, né, ncol igual a 4. Percebam aqui que, deixa eu abrir aqui o relatório. Percebam aqui que tem 4 colunas, então a gente consegue definir quantas colunas que a gente quer colocar aqui. Como são muitos mini gráficos, a gente pode definir isso aqui, né, para não, porque por padrão, né, essa função faceToWrap, ela cria 3 colunas, né, e aí vai colocando um gráfico embaixo do outro. Então a gente optou por criar 4 colunas aqui. E além disso, tem esse argumento aqui chamado labeler, que a gente coloca aqui, a gente aponta nesse argumento essa função aqui, labelWrapGen, e a gente coloca o número 30 dentro dela, que é basicamente para definir aqui, nesses títulos aqui de cada gráfico, qual que vai ser aqui o espaçamento, né, entre o início e o final do texto, né, de cada um desses títulos. Então, isso daqui é questão de personalização, né? A gente tem que ir definindo aqui, né, e colocando aqui um número para gerar a melhor visualização dos dados possível, né? Então, isso daqui não tem um número correto, certo, né? A gente basicamente tem que ir testando, né? É questão de ir testando. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui 40, pode ser que fique um pouco espaçado demais. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui percebam que 40 até que ficou bom. Mas se a gente colocar, vou tentar aqui 50, é porque também modifica, né, aqui no RStudio para o relatório. Então tem que testar sempre a renderização do documento completo. Então perceba que com 50 ele está cortando aqui o texto, por exemplo, de alguns dos gráficos. Ó. Então aqui algumas palavras são cortadas. Então o número ideal que a gente achou aqui é 30, que aí os textos são exibidos corretamente da forma que a gente espera, certo? Então, eventualmente, né, se a gente vai gerar esses mini gráficos aqui, a gente precisa especificar aqui esses argumentos, né? E aí isso pode ser útil. Então, nesse gráfico aqui, basicamente a única coisa diferente que a gente coloca é isso aí, certo? Uma dúvida, Sim, onde você faz o filtro, né, desse filtro, para você limitar, você está limitando a 5 anos, né? Como é que é exatamente esse código? Pode repetir essa parte? sim, claro. Aqui, no caso, a gente tem nesse objeto aqui grupos, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês.
tem essa coluna aqui chamada date, né? Que são as datas, né, de cada uma das observações. Então, a gente vai filtrar, com base nos grupos, né? A gente vai filtrar os últimos 5 anos dos dados de cada grupo. Então, a gente utiliza o group by, né? A gente vai aplicar aqui o filtro nessa coluna de datas. Então, a gente vai filtrar os últimos 5 anos. Então, a gente vai pegar a função aqui chamada sys.date, que vai dar a data atual. Então, se eu executar aqui essa sys.date, ele vai dar a data de hoje, que é 30 de junho de 2021. Mas como eu quero 5 anos, quero pegar a partir de 5 anos para trás, a gente vai utilizar aqui esse operador aqui, que é o percentual M menos. Também poderia ser mais, né? Que daí, no caso, iria pegar 5 anos para frente, né? Para o futuro. Mas aqui a gente quer 5 anos para o passado. Então, a gente utiliza esse operador aqui do pacote LubriDate. Ele é um operador do pacote LubriDate, então o LubriDate precisa estar carregado. E a gente vai utilizar essa função aqui também do pacote LubriDate, chamada years. A gente vai definir ela com 5, com o número 5. É basicamente quando a gente define isso aqui com o número 5, ele vai dar aqui essa expressão aqui, que vai ser interpretada pelo R, né, como uma data, né, em formato anual, certo? Então, se a gente subtrair aqui a data de hoje, menos essa data aqui de hoje, né, 30 de junho, menos essa data aqui, que é uma data anual, criada aqui pelo LubriDate, a gente vai ter uma data de 5 anos atrás. E aí, para fazer essa subtração, a gente tem que utilizar aqui esse operador aqui do pacote do LubriDate, que é basicamente para fazer a operação aritmética, né, entre datas. Então, se a gente executar todo esse código aqui no console, perceba aqui que ele vai dar a data de 5 anos atrás, 30 de junho de 2016. Então, a gente vai filtrar a nossa coluna a partir dessa data aqui. E aí, basicamente, ele vai pegar aqui na coluna de data, né? Vai ver quanto que era 5 anos atrás, né? 2016, mês de junho. Vai estar por aqui. Vai estar por aqui. Ele vai pegar a partir aqui no caso, vai pegar a partir de julho, né? De 2016. Com base nesse filtro. Certo? E se eu quiser fixar uma data de início, um intervalo de datas entre a data atual, né, e, por exemplo, a data 1º de janeiro de 2020? Sim. Nesse caso, daí tu poderia fazer o filtro dessa forma aqui, date é maior ou igual a, tu falou janeiro de 2020, né? Janeiro de 2020. Então, seria nessa expressão aqui. Ele filtraria a partir de janeiro de 2020. Então, se eu executar isso daqui, perceba aqui que que ele trouxe os dados a partir de janeiro de 2020. Isso daqui Entendi. entendeu? Esse daqui pode ser problemático, porque como o relatório é automatizado, se a gente fixar uma data aqui, pode ser que no final, né, quando a gente gerar aqui o gráfico, pode ser que tenha um período muito grande de dados, né? E aí a visualização fica muito difícil de ler, né, os dados. Então, por isso que a gente aplica ali Sim, sim. esse filtro personalizado, né, deixa eu voltar aqui, de pegar os últimos 5 anos, né? Que daí a cada vez que a gente gerar o relatório, né, ele vai fazer um novo filtro, né? Então não vai ter uma data fixa. E aí aqui a amplitude temporal aqui não vai ser, não vai gerar aqui uma leitura, né, dificultosa, né, para o usuário. Então vai tem essa questão aí que a gente tem que se atentar. Entendi. É, beleza, então.
Então, essa parte que eu expliquei, eu fiz to wrap, fechou. Então, esse daqui é nosso gráfico de grupos de atividade. E aí, na sequência, a gente também cria um gráfico ali para as variáveis de rendimento, né? Tanto o rendimento médio quanto a massa de rendimentos. Então, a gente vai ter aqui esse objeto chamado rendimento. E aí vai ter basicamente o mesmo formato, coluna de data, variáveis e valores. E aqui na coluna de variáveis, né, vai ter o rendimento nominal e o rendimento real. Então, a gente vai plotar também, se não me engano, aqui os últimos 5 anos desses dados. E aqui a gente utiliza o ggplot2. Nesse caso aqui vai ser também um gráfico de linha. E a gente não vai gerar aqueles mini gráficos, né? Vai ser as duas variáveis no mesmo gráfico. Então aqui a gente utiliza, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa diferente. Aqui a gente utiliza, né, essa função aqui do pacote scales, chamada label number, para a gente modificar ali os títulos, né, os textos que são exibidos aqui no eixo Y, para ter esse espaçamento aqui entre a coluna de milhar, né? Então, dá para definir também como ponto, né? Por padrão, se não me engano, o ggplot utiliza a vírgula, né? Ou então ele coloca ali tudo junto, né? Então, para melhorar a visualização, a gente coloca aqui essa função que automaticamente ele cria aquele espaço ali. Então, é uma personalização adicional. Então, esse daqui é o nosso gráfico de rendimento médio real e nominal. Na sequência, a gente cria o gráfico de massa de rendimento. Então, a gente tem aqui esse objeto chamado massa, com o mesmo formato, né? Formato long, com os dados de massa de rendimento real e nominal. Então, a gente vai plotar também um gráfico similar a esse daqui, que é esse daqui. Um gráfico também de linha, né? Com essas duas variáveis. Então, a gente também aplica ali aquele filtro de 5 anos e utiliza aqui na parte restante, né? O mesmo código que a gente utilizou anteriormente, só vai modificar, né? Os títulos ali referente, né? Esses indicadores da PNAD. Certo? Deixa eu retrair isso daqui. E aí, finalizado aqui essa parte dos dados da PNAD, né? A gente parte aqui para a questão dos dados do novo CAGED. Então, a gente vai gerar esse gráfico aqui, que é um gráfico de barra, com esses textos, né? Em cima, né? Ou embaixo de cada uma das barras. Então, para fazer isso, a gente tem esse objeto aqui chamado CAGED, com os dados do CAGED, né? Que é as admissões, o saldo entre admissões e demissões, de 2000 a 2021, no mês de abril. Então, a gente já colocou aqui o filtro de 5 anos, né? Apesar de que não tem 5 anos de observações ainda, mas quando tiver, né, a gente não vai precisar fazer é, a manutenção, né, nesse código. Então, já é bom que já deixa pré-definido aqui. Então, aqui a gente vai gerar um gráfico de barra. A gente vai definir, como vocês viram aqui no gráfico, né, as cores das barras negativas, né, quando tem mais demissão do que admissão. Elas estão em vermelho. É quando o saldo, né, tá positivo, as cores das barras tá em azul. Então, aqui a gente cria essa reguinha, basicamente um if else, né, para quando o valor for maior que zero,
vai ser a cor azul, e o valor for menor que zero, vai ser a cor vermelha. E essa regrinha, né, vai ser com base na coluna de valor, né, do nosso objeto. E adicionalmente ali a gente coloca aqueles títulos, né, os valores, né, em cima ou embaixo de cada barra, utilizando aqui o geonText, que é basicamente para a gente criar ali textos, né, de exibição num gráfico do ggplot. Então, para fazer isso, a gente utiliza aqui, a gente tem que apontar a estética dessa camada, né, que a gente está criando aqui no nosso, no nosso gráfico. Então, a estética vai ser o eixo Y, vai ser a coluna de valor, mais essa função aqui sin, que vai retornar aqui. Deixa eu executar aqui para vocês. Aqui a gente tem que colocar aqui o nome do objeto, que como está dentro do ggplot2, ele não vai reconhecer. Então perceba aqui que essa função sin, ela retorna se o valor, né, da observação é positivo ou negativo. Então a gente utiliza essa expressão aqui para basicamente definir aqui no nosso gráfico, né, se vai aparecer aqui o sinal de mais, o sinal de menos, né, na verdade, ou se vai ser um valor positivo. Então, para fazer isso, por isso que a gente utiliza aqui no eixo Y, né, essa expressão aqui. E além disso, né, o texto, né, de exibição ali, os números vão ser arredondados, né, com 0 dígitos. Então, não vai ter valor decimal ali. Além disso, a gente define a posição que vai ser exibida a cada um dos números. Então, com essa função position dodge, e apontando aqui esse argumento, width é igual a 0.9, a gente basicamente está definindo onde que vai ser exibido aqui cada um dos números. E aí, perceba aqui que ele está ou em cima, ou embaixo, ou embaixo, né, ou em cima de cada barra. Então, é uma personalização, né, interessante de se fazer. Também tem outras opções, né, por exemplo, de colocar o texto dos números, né, no meio de cada barra, ou tudo em cima, né? Então tem várias opções. O alinhamento vertical, né? A gente está definindo aqui também condicional, com basicamente um if else, né? Quando o valor for maior que zero, vai ser um alinhamento vertical de menos 0.5. Caso contrário, vai ser um alinhamento vertical de 1.3. E aí isso serve basicamente para definir o distanciamento, né, entre a barra e o número, né, o texto do número de exibição. Então, é uma questão também de personalização e tem que fazer tentativas, né, para encontrar a melhor forma de visualizar os dados aqui no gráfico. Então, a gente encontrou aqueles valores ali, colocando aqueles valores ali, ficaram adequados, né, aqui os números, né, em cima ou embaixo, né, e aí distanciado em relação às barras. Também dá para definir o tamanho, né, da fonte do número. A gente colocou aqui 3.5. A cor, a gente vai também definir como condicional, né? Se for um número negativo, vai ser vermelho. Se for positivo, vai ser azul. Também dá para definir como a fonte negrito, certo? Então, se eu executar só isso daqui, vai gerar aqui próximo. Deixa eu executar aqui tudo no gráfico. Se eu executar isso daqui, ele vai gerar aqui o nosso gráfico, né? Com essas barras e os textos, né? Referente aos números do saldo do CAGED, né? Do novo CAGED de cada mês. Certo? E aí, a parte restante do código, né? É basicamente o que a gente já abordou nos exemplos anteriores. Certo? Não sei se ficou alguma dúvida nessa parte aqui.
Essa date breaks aí que você colocou, definiu como 2 meses, é o quê? Ah, sim. Aqui, né? É basicamente para a Sim. gente, certo? É basicamente para a gente definir. Perceba aqui que no eixo de datas, né? No eixo X, a gente está definindo que as categorias aqui, os textos de exibição, né? No caso, os meses, eles vão ser exibidos a cada 2 meses. Então, com essa função aqui, date breaks, e aí utiliza a expressão, né? Que quantos textos, né? A cada quanto intervalo, né? Que a gente quer colocar de exibição aqui no eixo X, a gente está definindo aqui como 2 meses. Poderia ser, por exemplo, 6 meses. Aí ele exibiria aqui os textos no eixo X a cada 6 meses, né? Então, dá para personalizar isso aí também. Então, dá para colocar, por exemplo, a cada um ano, e aí ele vai exibir, né, os textos ali no eixo X a cada um ano. Então, é questão de encontrar, né, a melhor visualização dos dados possível. E adicionalmente, adicionalmente a gente coloca aqui no argumento labels, também do eixo X, esse argumento aqui chamado labels, a gente coloca aqui a função date, underline format, a gente vai definir o formato de exibição aqui do texto no eixo X. Então a gente percebe que a gente está definindo aqui para a data, né, do eixo X ser exibida como o ano, e a gente coloca um barra N, contra barra N, na verdade, que serve para, como se fosse fazer uma quebra de linha, né, um enter no texto. E aí embaixo, entre parênteses, a gente coloca o mês. E o mês é os primeiros três dígitos. Então, aqui no ggplot 2 também tem como fazer isso. A gente faz isso porque para não acumular, não gerar muita informação, né? Tudo numa linha só. Acaba que a gente tem que quebrar um pouco, né, do texto para poder exibir aqui mais cada um dos meses. Então, é uma personalização interessante também de fazer. Então, vou retrair aqui essa seção aqui do CAGED. E aqui a gente chega na última parte, que é referente aos pedidos de seguro-desemprego. Aqui a gente faz aquele gráfico de linha, né, que é o os pedidos de seguro-desemprego mês a mês, né, em milhares de requisições. E na sequência aqui a gente faz esse gráfico aqui de barras empilhadas, né, com um acumulado de pedidos de seguro-desemprego na data de corte que a gente está definindo aqui. Então vamos explicar. O gráfico de linha, acho que vocês já devem conhecer. Então vamos partir aqui para o gráfico de barras empilhadas. Então a gente tem aqui esse objeto aqui chamado seguro, que são os dados de pedido de seguro-desemprego, né? Referente aos dados lá do Ministério do Trabalho e Emprego que a gente coletou. Então perceba aqui que a gente tem todos os dados, está destrinchado aqui por estado, né? E também a nível de Brasil. E aí tem a coluna de data e a coluna de valor. Então a gente vai fazer uma tratativa nesses dados. A gente vai plotar ali no gráfico somente os dados do Brasil, né? Então, inicialmente a gente cria duas colunas. Uma coluna para ser exibido a data, somente o texto, né, referente ao mês de cada uma das datas. E uma outra coluna para ser exibido somente o texto de exibição referente ao ano de cada uma das datas. Então, para exemplificar isso aqui, vou executar. A gente abre aqui o objeto e percebam aqui que ele criou aqui essas duas colunas. Uma coluna com o texto referente ao mês de cada uma das datas. Então, janeiro, fevereiro, março e por assim em diante. E uma outra coluna referente ao ano de cada uma das datas. Isso aqui vai ser útil porque aqui no gráfico, né,
percebam que a gente tem esse textinho aqui em cada uma das barras, né, no meio de cada uma das barras, referente ao mês, né, da observação. Então, a gente vai utilizar essas colunas aí para serem exibidas aqui nesse gráfico de barras. Então, por isso que a gente cria essas colunas aí. E, adicionalmente, a gente filtra ali somente na coluna de região, né, somente os dados referente a Brasil, né, a nível nacional, certo? E além disso, né, a gente faz um filtro ali na coluna de meses, que vai ser menor ou igual à data máxima, né, da coluna referente às datas. Então, deixa eu executar isso daqui. E aí, o objeto final vai ser esse daqui, somente os dados de Brasil. E a gente vai ter aqui o objeto de 2021, mês de maio, desde 2000, ano de 2000, mês de janeiro, certo? Então, a gente vai utilizar aqui esse objeto aqui, que é o tratamento, né, dos dados que a gente tinha anteriormente, para gerar ali aquele gráfico de barras empilhadas. Então, a gente vai gerar ali com o ggplot2, né? O eixo X vai ser a coluna ali dos anos. O eixo Y vai ser a coluna dos valores. A gente vai dividir por 1000. E aí, a gente vai preencher o preenchimento das cores, né? Vai ser com base em cada mês. Então, percebam aqui que cada mês, né, tem uma cor diferente. Aqui a gente utiliza, né, o geobar, né, para criar um gráfico de barras. E adicionalmente, a gente coloca aqui no argumento position, essa função aqui, position stack, com o argumento reverse igual a verdadeiro, para o texto de exibição, né, ser exibido aqui no meio, né, de cada uma das barras. Então, para exibir aqui no meio, a gente utiliza esse código aqui. Na sequência, a gente também define ali algumas personalizações, né, do eixo X e do eixo Y. Então, aqui os breaks, né, ali os textos de exibição de cada uma das barras no eixo X vai ser com base em cada um dos anos, né, dos nossos dados. Então, vai ser de 2000 até 2021. Perceba aqui que o gráfico está rotacionado, né? Na verdade, o eixo X está aqui no eixo Y, porque a gente, na sequência, vai rotacionar o gráfico. Mas aqui é o eixo X, e aí cada um dos anos, né, vai ser exibido aqui, com base nesse argumento aqui, com base nesse argumento aqui de breaks. E a gente utiliza aqui a função levels, né, para pegar cada um dos anos que a gente tem nesse nosso objeto. E aí no eixo Y, que são os valores, né, desses dados, a gente vai expandir ali com essa função aqui chamada expansion, do pacote ggplot. A gente define aqui nesse argumento multi, e aí cria aqui um vetor de 0 até ponto 1, né, 0.1, para basicamente ele criar aqui um espaço adicional aqui no final, né, na parte de cima, né, das barras, para essa legenda aqui, né, dos valores, né, de pedidos de seguro-desemprego poder ser exibida. Então, para não cortar, né, aqui esse texto final aqui das últimas barras, a gente incrementa aqui essa expansão, né, desse eixo Y. Então, para isso que a gente coloca aqui essa linha aqui. E aí o preenchimento das barras, né, vai ser com base lá no nosso objeto de cores, que a gente definiu também aqui com base também na coluna de meses. Aqui a gente define a questão ali dos textos de exibição no meio de cada uma das barras, também utilizando aqui aquela função geon_text que eu mostrei para vocês anteriormente.
Então, a gente define isso daqui aqui. Aqui a gente rotaciona, né, o nosso gráfico com a função chord_flip. Então, se eu executar aqui somente essa parte do código, vou mostrar aqui para vocês, percebam que as barras estão todas apontadas verticalmente, né? Então, para rotacionar o gráfico, é muito simples. Só utilizar aqui a função chord_flip, que ele vai rotacionar os eixos. Deixa eu executar aqui. Aí percebam que ele rotacionou os eixos, né? O eixo X virou o eixo Y e assim vice-versa. Então, bastante simples. Por fim, a gente também define ali questão de tema, né? Personalização visual, né, do gráfico. Também os títulos do gráfico e dos eixos. E por fim, também os números ali, né? De cada um, em cima de cada uma das barras, que são esses números aqui, que é o acumulado, né, de cada ano, né, até o mês de corte. Então perceba que a gente está cortando aqui com base na última observação do ano atual, né? Então o ano atual é 2021, o último dado que a gente tem é o mês de maio. Então a gente vai fazer um corte, a gente está fazendo um corte, né, em todos os anos até o mês de maio. E a gente vai exibir o acumulado até maio de cada ano desses pedidos de seguro-desemprego. Então, para exibir aquele número ali, a gente utiliza também o geon_text. E a gente utiliza aqui no argumento label a exibição do número com essa função aqui. A gente utiliza essa função aqui stat e a gente aponta para ela sumarizar, né, os nossos dados provenientes lá da coluna de valor. A gente tem que apontar aqui de qual eixo que vai ser feita essa sumarização. Então, a coluna de valor, né, tá aqui no nosso nesse objeto aqui, nesse gráfico aqui, tá no eixo Y. Então, tem que apontar aqui o eixo Y. E a gente vai dividir, né, por 1000 e vamos arredondar duas casas decimais. E a gente vai agrupar esses números, né, que vão ser exibidos pela coluna de anos. E aí aqui na função geonText, também tem esse argumento que é chamado stat, e a gente define aqui como summary para justamente, né, fazer esse cálculo, né, do acumulado de cada ano até o mês de maio. E aí tem que apontar a função para fazer o acumulado, né? Então é a função de soma, né, sum. E adicionalmente a gente coloca ali os argumentos de posicionamento, né, dos números e também coloca ali para o texto, né, ser exibido em negrito. Então o resultado final vai ser esse gráfico aqui, que é o mesmo que está lá no relatório. Então, é um gráfico bastante, um pouco mais trabalhoso, né, de ser feito. É questão de personalização, né, mas no final acho que gera uma visualização bastante interessante. E aí dá para comparar, também ter uma ideia de como está o desempenho do ano atual referente aos outros anos. Aqui a gente observa claramente, né, que ali na primeira década, na primeira metade da década passada, né, com a crise, teve muito mais pedidos de seguro-desemprego. Então dá para observar esse tipo de comportamento na variável através desse tipo de visualização aqui. No ano de 2020, né, com o advento ali da pandemia, principalmente no mês de maio, acho que foi a barra que tem a maior amplitude, né, referente em comparação com os outros anos. Então também dá para pegar esse tipo de informação com esse tipo de gráfico. Então acho que no final dá uma visualização bastante interessante. Certo? Não sei se ficou aqui alguma dúvida nessa parte aqui. Fernando, Sim. Qual o comando que eu usaria, por exemplo, para dar um espaço maior entre as barras? Estou achando que ficou meio colado. Sim. Acho que para dar um espaço maior, até tem um comando aqui chamado aqui na função
G_bar, tem um comando aqui, tem um argumento chamado, deixa eu pular uma linha aqui. Tem esse argumento aqui chamado call, não sei se é call underline ou call with. Melhor é consultar a documentação, mas tem um argumento chamado call with, não sei se é com underline ou sem, que é para definir a largura de cada uma das barras. Então, com esse argumento, tu consegue, de repente, diminuir a largura e aí, consequentemente, tu vai aumentar, né, o espaço entre cada uma das barras. Então, deixa eu ver aqui se eu encontro. Colocar aqui o widths. Aqui, não é call widths, é bin width. Com esse argumento que tu consegue personalizar ali a largura das barras. E aí tem que ir tentando ali até ficar de um jeito mais apropriado, né, visualmente. Mas o melhor mesmo aqui seria cortar, né, por exemplo, colocar aqui os dados a partir de, sei lá, 2007 em diante, né, diminuir aqui um pouco das observações, que já tem muitos anos aqui, né, então acaba poluindo o gráfico. Acho que o melhor seria fazer isso aí para aumentar, né, o espaço entre as barras. Certo? Entendi, valeu. Fernando, Sim? se eu quisesse, por exemplo, no lugar de colocar um mês em cada uma das linhas ali várias vezes, colocar o valor do que foi, porque daí fica um pouco mais fácil, por exemplo, de comparar se foi maior ou não em relação ao outro ano, e colocar essas cores aí como se fossem legenda, né? Cada cor de mês é uma legenda, e aí colocar o valor no lugar daquele monte de janeiro, fevereiro, março. Sim. Como eu poderia fazer? Sim. Seria interessante, eu acho que ficaria legal também. Dá para fazer. ah, Acho que basicamente teria que mudar somente aqui nessa linha aqui, né? Que a gente plota ali os textos de exibição de cada mês, né? Em vez de colocar a coluna de mês, que aqui a gente tem a nossa coluna de mês, né? Aqui no nosso objeto bar. Opa. A gente tem aqui essa coluna de mês, né? Que é aquele textinho que está sendo exibido. Então, em vez de colocar essa coluna aqui, a gente colocaria a coluna de velo, né? Que são os valores propriamente dito de cada mês. Então, acho que teria que fazer alguma personalização adicional aqui. Somente essa modificação não funcionaria, mas poderia partir por aqui. E aí colocaria aqui a coluna de referente aos valores. E além disso, né, teria que criar ali a legenda, né, no nosso gráfico. Então, teria que omitir aqui essa linha aqui chamada legend.position, igual a none, que a gente está colocando aqui para a legenda não ser exibida no gráfico, né? Então, se eu executar isso daqui, o código sem aquela linha ali de código, percebam aqui que ele gera aqui a legenda do lado, né? Referente a cada uma das barras, né? Separadas por cores. Então, partiria por aí. Vamos até testar aqui, se modificando somente isso daqui, ele funciona. Vou dividir aqui por 1000. 1 e 3. Aí ele até funciona, mas precisa fazer aqui um tratamento adicional, né? Porque acho que tem muito número, né? É, de repente arredondando, né? Poderia arredondar aqui para. Cadê? Tá aqui. Poderia arredondar para uma casa decimal para facilitar ali a visualização. Então, coloque aqui um round com uma casa decimal. Opa, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Tem é, tem que fazer o round sobre somente aqui. 0,1.
Aí falta uma... Aí, acho que assim funciona. Não, teria que ver ali como arredondar, né? Talvez seria melhor arredondar logo aqui no início, quando a gente está tratando os dados, né? Para que a exibição, né, não ter tantos dígitos, né? E aí acho que polui um pouco. Mas seria bem simples, né? Seria só modificar ali para valor, né? Coluna de valor. E ali na linha da legenda, deixar ela, omitir ela, né? Para a legenda aqui ser exibida. Aí faria alguns tratamentos adicionais, né? Por exemplo, aqui o título, né, das legendas e a questão dos dígitos que vão ser exibidos aqui, certo? Certo. Certo. Mais alguma dúvida, pessoal? É, Eu tenho mais uma, se ninguém tiver. pode falar. Por exemplo, lá em cima você fez um gráfico comparando a renda nominal com a real. Se eu quisesse fazer essa comparação, mas colocando, por exemplo, vendo o setor da agricultura, vendo por setor, não seria uma função filter, né, que eu deveria colocar, nenhuma... Pensando aqui como fazer. Tu diz pegar, por exemplo, somente dois setores aqui e aí fazer No essa... de baixo. Como se fosse mesclar esses dois, né? Pegar um de rendimento real e nominal para ver em comparação aos setores. Por exemplo, se eu olhasse 2020, 2021, com a pandemia, qual foi o grupo de rendimentos ali, por exemplo, na agricultura ou na indústria, que teve maior perda de renda real, ou alguma coisa assim, em relação ao nominal? Ah, sim. Daí teria que ver na PNAD se tem destrinchado ali na pesquisa, né, nas tabelas, a questão da massa de rendimento ou os rendimentos, né, por setor. Eu acredito que não tem esses dados, né, de rendimento real e nominal e também de massa de rendimento por setor. Teria que ver se tem. Mas se tiver, dá para fazer sim. Dá para fazer essa comparação. Teria que ver ali na tabela que a gente está utilizando. Deixa eu ver qual que é a tabela. Coleta parâmetros, rendimento. Essa tabela aqui é de rendimento médio real e nominal, 6390 ou, no caso da massa de rendimento, 6392. Teria que ver se nessas tabelas tem os dados destrinchados, né, por setor. Aí dá para fazer essa comparação. É isso, né, que tu perguntou. Isso. Beleza. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Aqui a gente já chegou aqui na parte final. A última visualização era essa, né? Então, seria agora somente clicar aqui no Canit, né? Para ele executar todo o código, né? E gerar aqui esse relatório aqui que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma dúvida. Nenhuma dúvida. Então, acho que vamos finalizando por aqui. Fizemos aí a criação desse monitor, mais um monitor, né? Naquela outra semana a gente fez o monitor de nível de atividade. Nessa semana a gente fez o monitor de mercado de trabalho. Então, a gente vai se ver agora na próxima quarta. A princípio, o Vitor volta na segunda. Então, vamos ficando por aqui. Qualquer coisa podem entrar em contato, mandar mensagem ali no WhatsApp. A gente pode ir também se falando durante a semana, certo? Então, boa noite para vocês e até a próxima semana.